Vamos voltar com os assuntos aqui do Brasil. Seguimos agora com imagens ao vivo da CPI do crime organizado no Senado. O relator que está ao centro da tela, o senador, agora não mais, né? Agora é o senador Eduardo Girão que aparece, mas ali na mesa de trabalho estava o senador Alessandro Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado. Ele que é senador pelo MDB de Sergipe. Ele está fazendo a leitura do relatório, agora uma intervenção do senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará. Enquanto isso, vamos trazer a Isabel Mega. Ela tem apuração a respeito deste relatório. Antes da análise do documento, a CPI do crime organizado teve uma série de mudanças na sua composição, né? São os partidos que indicam os integrantes titulares, que têm preferência de voto. O que essas mudanças significam, Isabel Mega? Yuri, essas mudanças podem fazer toda a diferença, porque a gente tem uma CPI agora com 4 trocas que favorecem o lado governista. E associada a essa apuração sobre as mudanças na composição desse colegiado, vem com outra apuração também sobre como que o PT vai orientar o voto dos senadores. Orientou que a bancada vote contra o relatório de Alessandro Vieira. Então, são duas movimentações que uma é consequência da outra, né? Estão combinadas, digamos assim, e isso coloca uma grande chance desse relatório apresentado pelo senador Alessandro Vieira ser derrotado na CPI do crime organizado, principalmente por conta dessa movimentação em torno das bancadas. A gente está vendo o senador Eduardo Girão, só trazer informação também do que está acontecendo nesse momento, nossa Emily Bank, super repórter de Congresso, está por lá, é porque o senador Alessandro Vieira acabou o relatório dele neste momento, na hora que a gente chamou as imagens aqui. Então, ele terminou a leitura do parecer e agora eles estão discutindo. É isso que está acontecendo nesse momento. E a gente já percebe um certo pessimismo do outro lado, desses senadores mais do campo da direita, como o senador Eduardo Girão, e que vem endossando esse discurso favorável ao relatório do senador Alessandro Vieira, né? Essa articulação do PT, ela é bem importante de votar contra esse relatório do Alessandro Vieira e pode representar essa pá de cal na CPI do crime organizado, num cenário muito semelhante ao que a gente teve na CPMI do INSS, que também teve um relatório rejeitado, né? E, na prática, uma CPMI que termina com esse relatório rejeitado fica meio esvaziada no final das contas, ainda que o material de investigação seja encaminhado aos órgãos competentes, mas as coisas se perdem um pouco porque mostra que não houve unidade política o suficiente para produzir um relatório que fosse aprovado pelos parlamentares. Então, esse é um possível desfecho. A gente, claro, aguarda a votação, mas esse é um possível desfecho. E isso tem uma relação direta também com o conteúdo do relatório. A equipe do senador Alessandro Vieira enviou esse conteúdo para a gente, era pouco antes das 2h da manhã, para vocês terem uma ideia. E aí, quem estava acordado ou acordou com esse relatório no celular se surpreendeu um pouco com a lista de pedidos de indiciamento, porque ela traz 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes. Então, é um peso, é algo muito simbólico a gente ter um senador propondo esses pedidos de indiciamento de ministros da Suprema Corte. Tanto é que a gente está vendo as reações. E é interessante, né, Isabel, você que está muito acostumada a cobrir Congresso Nacional aqui, quando um relatório ele é rejeitado, os parlamentares que tiveram ali, geralmente o relator, ele pega o relatório, coloca embaixo do braço e vai no Supremo Tribunal Federal, né? Geralmente é isso que acontece. E aí seria curioso, provavelmente, se for rejeitado, provavelmente seria natural que isso acontecesse, mas ainda estamos no campo da suposição, se eles pegassem esse relatório que pede, né, o indiciamento de ministros do Supremo e levassem lá para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada, Isabel Mega.